Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar que eu tenho muitos traumas, sou uma pessoa muito traumatizada. Vocês vão ficar com dó. Assista o vídeo aí que vocês vão ficar com dó. Sou a Priscila Paixão, do vídeo Uma Amiga Me Contou. Inscreva, deixa seu like e vamos embora para mais um vídeo. Ela trabalhou colhendo café quando era criança, trabalho escravo, passou fome, não tinha onde dormir, dormia casaquinha no curral. Mentira, gente, fala sério aí. Vamos começar sério. Gente, vocês acreditavam em Papai Noel quando vocês eram criança? Eu tive um trauma quando eu descobri que Papai Noel não existia. Gente, eu vou contar pra vocês essa história, porque lá em casa, assim, a minha avó, ela colocava uma árvore enorme, assim, que até o teto, né? Maravilhosa, cheia de bolinhas vermelhas. E aí tinha toda aquela magia de Natal quando eu era criança. Ainda existia aquilo, sabe? A gente enfeitava tudo. Aí o meu pai, na época, assim, quando virava, né, a noite de Natal, eu lembro que tinha a praça, e ele saía com a gente, falava assim, a gente, vamos sair. Então tinha vez que o Papai Noel chegava de noite, tinha vez que era 7 horas da noite. Sempre era uma desculpa diferente pra gente acreditar naquela magia de Papai Noel existe. Aí chega naquela fase lá, né, tipo de uns 7, 8 anos, que você vai falando, será que Papai Noel existe? Porque daí os amiguinhos falam, tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. E eu ficava, né, meio na dúvida. E aí eu comecei, né, todo mundo falava na escola, assim, que não tinha uns que brigavam porque tinha. Aí falava, será que tem? Será que não tem, né? E eu comecei a esperar o Natal pra ver se eu descobria. Já fazia uns 2 Natal, assim, que eu fiquei tentando descobrir, só que eu não via nada. E esse dia que eu descobri que o Papai Noel não existia, meu pai passou... Porque o Papai Noel passou umas 5 horas da tarde. Ele mandou todo mundo ir dormir cedo, porque, né, pro Papai Noel passar logo, porque ele tinha que ir pro Japão ainda, entregar os outros presentes, sabe? E a gente sem sono nenhum. Eu acho que é por isso que eu consegui ver, né? Tipo, dormi 5 horas da tarde, eu tava com sono e tava ansiosa, que eu queria ver o meu brinquedo, né? E eu lembro que eu tinha pedido naquele Natal 36 jogos em um só, porque, assim, eu sempre fui moleque, então eu gostava de coisas assim, né? Jogos. Gostava de jogar com meus primos. E aí o meu pai enfiou a gente pra dormir e ele entrava assim. Aí eu escutei ele falando pra minha mãe assim, ai, eu acho que eles já dormiram. E eu, ai, agora, né? Aí eu fui pé por pé, assim, eu levantei com medo de fazer um barulhinho. Fui indo. E me escondi assim, comecei a espiar pelo buraquinho na porta, pra ver se eu vi o Papai Noel. Só que daí eu vi o meu pai colocando. E eu descobri que Papai Noel não existia. E eu descobri, gente, mas eu fiquei tão triste. Mas na mesma hora eu falei assim, eu não vou contar pra ninguém que eu não sei, senão eu vou parar de ganhar presente, né? E foi, até que eu nem sei como que eu parei de ganhar presente, mas eu não assumia não que eu já sabia, mas ficava bem quietinha, até porque tinha meus irmãos menores, né, que acreditavam, então, enfim, mas foi assim que eu descobri que Papai Noel não existia. Traumas, esse foi um trauma esse foi triste mesmo, foi uma coisa de louco. Eu lembro que todas as minhas férias, eu ia passar as férias na casa da minha tia em Campinas. Meu pai, na época, trabalhava em Paulínia, porque ele sempre trabalhou fora, sempre ficou a semana inteira fora. E nessa época ele trabalhava em Paulínia, então era perto de Campinas. Eu ia passar uma semana lá com a minha prima, com a Andréia, com a tia Verinha. Depois voltava com os meus pais. E eu fui, né, numa dessas vezes que eu fui pra lá, pegou fogo no Eldorado, em Campinas. Só que eu era criança. E aí a minha tia foi pra ver. E eu escutei gente falando assim do meu lado que tinha morrido 2 pessoas lá dentro, com a explosão do gás, que explodiu um gás. E tava saindo fumaça, aquilo destruído, tudo preto. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu voltei pra casa, quando eu fui embora, eu tinha pavor de fogo. E aí eu acordava de noite tremendo de medo da casa pegar fogo, e a gente morava num sítio e tinha as portas, né, de madeira, de batente, e eu ficava assim nas portas. Olha a inocência, porque eu achava que se pegasse fogo na casa, não ia pegar nos batentes, sendo que era de madeira. Era de madeira. Eu pegava, eu ia lá na cozinha, abria o fogão e enfiava a cabeça dentro do forno para saber se não tava vazando gás, para sentir cheiro, para saber se não tinha, sabe? Quando começava a chover, eu saía correndo na chuva, porque eu falava assim, na chuva não vou pegar fogo, não vai pegar fogo. Era desse grau. Aí minha mãe e a minha madrinha tiveram que me levar numa benzedeira, tal, teve que fazer um monte de coisa, assim, pra eu perder esse trauma. Mas eu acordava, assim, tremendo de noite, dei trabalho, viu? Mas eu fiquei com trauma porque eu fui ver esse negócio aí do Eldorado, aí pegou fogo, foi um trauma de verdade, esse. Esse foi pior que Papai Noel. Eu sempre sonhei com avião caindo, mas isso já tinha sido antes desse trauma aí do Eldorado. Eu acho que juntou tudo, né? Mas eu vivia sonhando que eu via avião, mas eu não tava dentro do avião, eu tava no meu espaço, em casa, e eu olhava o avião e o avião caía e explodia. Mas explodia em você?
Não, explodia perto, fazia um estrondaço, assim, Você tinha medo do quê? dele cair na minha casa. E muitos anos, até que um dia eu andei de avião. Por sorte, eu peguei amizade com um pessoal que trabalhava no aeroclube. Namorou o piloto? Foi um namoro, assim, né? Que era instrutor de voo. E aí eu comecei a perder esse medo e nunca mais sonhei com avião. Mas só assim pra perder o medo também. Gente, eu não gosto de bicho nenhum. Nenhum. Tenho pavor de sapo, de aranha, mas de cobra, eu não sei o que acontece se eu ver uma cobra, porque assim, quando eu era criança, minha mãe tava grávida do meu irmão mais novo, que é o Pedro, e eu brincando com o meu irmão do meio, que é o Beto. E aí, como a gente sempre morou em sítio, tinha assim um lugar que tava cheinho de tijolo. E a minha mãe, no começo da gravidez, dá muito sono, né? E a minha mãe foi dormir, e eu e ele, a gente ficou brincando, né? Tinha uma varandona assim na frente da cozinha, e esses tijolos ficavam perto, relativamente perto. Eu falei assim, Beto, vamos fazer uma casinha de tijolo? E ele topava tudo que eu falava, né? Era mais velho, né? Topava tudo, vamos, né? A gente começou a pegar os tijolos e montar um tijolo em cima do outro pra fazer uma casinha de tijolo pra brincar de casinha. Aí teve uma hora que ele pegou, foi buscar um tijolo e eu tava montando, ele pegando e eu montando. Quando chegou assim uma altura de uns 40 centímetros, eu acho, ele falou assim, Pri, eu acho que tem uma corda aqui, mas eu fui pegar a corda, só que a corda se mexeu. Aí eu peguei, sério, uma corda se mexeu? Mas eu nem imaginei que fosse bicho, porque eu tinha 6 anos na época, ele tinha 3, né? A gente é 3 anos de diferença. E eu peguei, cheguei perto, assim, eu vi a cobra se mexendo. Eu falei, vamos chamar a mamãe. Você imagina, quase que minha mãe teve um filho antes da... Aí a gente foi lá, mãe. Aí tem uma cobra, tem uma corda que tá se mexendo. Minha mãe gelou. Minha mãe falou assim que gelou até a espinha dela, assim, sabe? Aí ela chamou o caseiro que tinha lá perto. E eles foram lá e era uma coral toda enrolada. Olha o perigo. Aí ele matou, ele pendurou, assim, ficou maior pendurado, assim, maior caro. Aí que eu fui saber que era cobra, mas daí ela me falou tanto, ela ficou tão nervosa, ela ficou tão brava da gente estar fazendo a casinha lá de pedra, que não podia, que era perigoso, que a cobra faz isso. E tipo assim, eu tenho pavor de cobra, pavor. Você vendo uma cobra desmaia, ela me pica, né? Apesar que a gente foi pra praia esse tempo atrás, eu, Ed e o Di. O Ed e o Di? Não, o Ed e o Dudu. E o Dudu indo na frente, a gente tava fazendo uma trilha de quilômetros, não, tinha 10 quilômetros? Não, tinha 8, 7. E no meio dessa trilha, ele tava correndo na frente, o Eduardo, e passou uma cobra. Uma cobra saiu do nada, atrás de um sapo. 2 bichos horríveis, né? E assim, a gente tava só com água, assim, pouca coisa, porque como tava fazendo a trilha, assim, eu falei, não vamos levar muita coisa. Tava com... não tinha uma faca, a gente tinha uma pedra perto da gente, né? Ainda bem, que imagina você voando no pescoço da cobra com uma faca. Aí, mas olha só, aí o Dudu tava de um lado, a cobra no meio e eu, o Ed do outro. E eu, Dudu, não se mexe, fica aí, não vem pra cá que tem uma cobra aqui, né? Mas era uma cobra verde, né, do mato. E ela parou, mas ela ficou ali, ó, maior cara. E eu dura, e eu procurando assim uma pedra, não achava. Nada. E aí ela demorou, depois ela foi saindo devagar, ela entrou assim, daí ela começou a ir no sentido do Eduardo. E o Eduardo, a cobra tá indo pra baixo. E ele disparou. A gente achou que ele fosse cair um capote lá, né? Então, assim, gente, não dá. Cobra pra mim não rola, entendeu? Ah, e esse foi trash também, essa outra história. Porque, assim, quando eu tinha uns 11 anos, o meu pai, ele era político na cidade. Então, ele era lá, na época, ele era o presidente da Câmara. Só que tinha um prefeito que o prefeito não se dava bem com o partido dele, com o pessoal que tinha assumido a Câmara dos Vereadores, né? Aquelas brigas de política, né? E era a época do Aqui Agora. Não sei se vocês lembram. Acho que tem muita gente que não vai nem saber o que eu tô falando. Que era um jornal, tipo a Band, sabe? Não é a Band que se você liga sai sangue? E foi assim, os cavalos do exército, foi tudo pra lá, porque a briga tava feia. Detalhe, a cidade era um ovo. 7 mil habitantes. Então, parou a cidade. Tava um auê, tava assim, era a festa do momento, mas não foi bonito, não. E tipo assim, meu pai teve que contratar uma pessoa pra segurança, né? E o pessoal, uma vez lá da turma do prefeito, começou a vir pra invadir a casa, disse que ia apedrejar a casa. Né? E aí ficava aquela tensão, a gente não conseguia dormir direito, e foi vários meses, assim, tanto para vocês terem uma ideia, eu perdi a aula, eu fui morar em cidade vizinha, a gente ficava meio que escondido, porque meu pai tinha medo que alguém pegasse a gente, né, foi trash.
Quem é daquela cidade assim, se for da minha época, vai lembrar disso. Aí eu só sei que o pessoal falou assim, eles estão vindo. E a gente morava num sítio, então eu escutava assim, sabe aqueles filmes que você assiste, filme de terror? Assim que você via assim acho que lanternas, né? Escutava aquele falatório de longe, né? Eu só sei que a minha mãe falou assim, levanta, 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 põe roupa preta. A gente teve que colocar roupa preta pra gente sair no meio do mato. A gente saiu no meio do mato, de madrugada, de noite, eram umas 2 horas da manhã. E foi isso, depois a gente teve que morar em outra cidade, aí eu apanhei na praça, o pessoal me pegou, eu apanhei, eu fiquei de cama, maior cara, assim, uma semana, sabe, com dor no corpo. Eu tava com o Beto, meu irmão, ele conseguiu escapar, tipo, na praça mesmo, sabe? Aí pegaram um menino na cidade vizinha achando que era o meu irmão mais novo, depois que foram descobrir que não era, então era pra ser meu irmão. Então foi bem trash. Então, assim, hoje eu não gosto de política, mas eu tenho certeza que tem a ver com isso. Agora eu voltei a votar porque fizeram a minha cabeça, porque todo mundo vinha falar assim, você tem que ser cidadã, você tem que fazer sua parte, você tem que querer coisa melhor pro país, e eu entendi, tô levando isso um pouco mais a sério. Mas eu não podia nem escutar falar de política, eu tinha pavor, tinha raiva de política, sabe, por causa disso. Então isso também foi um trauma da minha infância. Ai, gente, eu sempre fui moleca. A minha avó morava numa casa, antes as casas eram que nem chácara, né? E tinha um pé de amora dentro do galinheiro. Geralmente esse pé de amora fica perto do galinheiro, né? Eu não sei, eu só sei que eu subi em árvore, né? Eu sempre fui muito moleca, eu tinha só primo homens, né? Então era polícia e ladrão, era jogo, era brincadeira de rua, taco, skate, patins, era só brincadeira assim. Nesse dia eu fui pegar a amora, subi na árvore, fui pegar, colhi uma amora e enfiei na boca. Só que eu não olhei. A hora que eu pus na boca tinha um cocô de galinha. Eu cuspi aquele negócio, eu escovava o dente, colocava álcool, aquele gosto não saía. Eu não consigo comer amora até hoje. Eu gosto de gosto de amora. Eu tomo em suco, assim, quando é um doce de amora, caldas de amora, assim, no petit gâteau, né? Mas, tipo, a fruta em si eu não consigo comer, porque eu lembro daquela cena do cocô. Horrível, eu tenho trauma disso também. Nossa, que horrível comer cocô de galinha. Enfim, beijos, até o próximo vídeo.